Olá, olá, família brasileira, tudo bem? Eu sou o Tricurte, você que tá no trânsito, você que tá, não sei, aí na piscina, na lavanderia, esperando sua roupa secar, você que tá jogando um FIFA, você que está num motel com a amante, isso é feio, não faça isso. David Chiodini, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Antônio Curti? Tudo bem, amigos ouvintes do Pro Futebol? Prazer enorme estar aqui com você hoje. Se você está na lavanderia, é um ótimo momento, porque aqui em Jaraguá está muito gelado e com certeza esse podcast vai acalentar seu coração enquanto suas mãos congelam. Muito bom. Aqui em São Paulo tá frio também, imagino que não tão frio como em Curitiba, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas tá friozinho. Hoje eu vou ter que criar coragem para ir na academia, Somos mas, dois. mas como você sabe, eu estou um Nelore, então Eu acho quero que que... você está um pouco paranoico com isso, inclusive. Paranoico? Sim, sim, sim. Não. Você já Não, é que eu... já está melhor, aquela cachumba toda já passou, Cara, cachorro. já, já não parece mais que você extraiu o dente siso, então Ai, ai. você está ficando um pouco paranoico. Não, não é paranoico, é um projeto, É, né? Você tem que ter o projeto, tem que estar com a pica apontada pro Shell, tá certo? Porque eu sou um rapaz de projeto. Isso aí tudo fui eu que trouxe, Davis. Vamos lá então. vamos lá. Que eu que trouxe o podcast de futebol americano pro Brasil. Mentira, não foi eu que trouxe, Oh, não. Mas nós somos os mais ouvidos, né? é, Vamos falar isso aí que é bom. Podcast de futebol, Fórmula 1, tá tudo atrás de nós, mas isso a gente deve a vocês, claro. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Nosso último programa voltou ao topo das paradas de sucesso, lembra? É bem nos 90, né? tinha o Globo de Ouro e é E o Viva a Noite! olha! Boa imitação. E lembrando que isso numa off-season, num momento paradíssimo da NFL, né? Então, Nada acontece. nada acontece. Então, muito obrigado aos nossos ouvintes mesmo. Não que eu esteja desejando que coisas aconteçam, né? Porque em anos anteriores, quando alguma coisa acontecia, era o imbecil batendo mulher, o cara bebendo dirigindo. Alguém se machucou Então, jogando basquete. o Jason Pierre-Paul estourando a mão no 4 de julho. Então eu não quero que isso aconteça. O Deflategate, lembra do Deflategate? Sim, Deflategate eu rendeu lembro maio e junho. inteiro. Nossa senhora, Teve mas acabou também, isso tudo. eu lembro do caso da defesa do Saints, lembra? O Bounty Gate saiu até no. É, Eu lembro de ver isso aí em 2012. De eu ver isso no Jornal da Globo, cara, na casa da minha então namorada, que não gostava de futebol americano. eu não era uma E boa pessoa. muito E triste, ela é, não era uma boa pessoa, é, Davis. de volta para casa. E também teve outro que eu me lembro um dia que me doeu o coração quando o Ryan Clary, que era o left tackle dos Broncos, arrebentou o tendão de Aquiles jogando basquete, cara. E perdeu a temporada inteira. Aí eu falei, meu Deus, alguém multa esse cara, alguém tira todo o salário dele, E faz como qualquer ele coisa. voltou dessa Mal, lesão? mal. Então. Por que eu perguntei? Eu sabia que ele tinha voltado mal, mas por que eu perguntei isso? É. Gente, tendão de Aquiles é uma lesão muito grave. As pessoas estão achando que o Kevin Durant vai voltar voando, só tem o Dominic Wilkins de histórico. Aí o Kobe machucou o tendão de Aquiles, o DeMarcus Cousins. Tudo bem que o Kevin Durant tem menos idade do que os outros quando machucaram. Mas, ó, vou te dar um exemplo da NFL. Lembra do Aaron Foster? O Foster é verdade. É. Nunca mais produziu. Não, um exemplo mais recente, Eric Berry. O Eric Berry também machucou o tendão de Aquiles. Cara, tendão de Aquiles é um negócio foda para atleta de alto desempenho. Principalmente para mudança de direção, é um complicador Lateral. muito grande. Mudança lateral. Bom, gente, então novamente agradecendo a todos que fizeram o nosso podcast, o podcast de esportes mais ouvido nessa última semana. A gente espera continuar no auge aí, graças a vocês, claro, sempre graças a vocês. E o nosso programa está nos principais players. Se você tem Spotify, estamos lá no Spotify. É só você ir no link direto bit.ly bit.ly/podcast NFL ou procurar no Spotify pelo nosso podcast. Só procurar por Pro Footballcast, Footballcast, ou por NFL, ou pelo meu nome, pelo do Davis, pelo do Eduardo Micelli, tá lá no Spotify. Estamos também no Apple Podcasts, certo, Davis? No Google Podcasts. Podia estar no Google Podcasts também, Imagina, já pensou? olha, podcast você escuta na toca do Gugu, olha! Ia ter o... Lembra das lojas do Gugu? Tinha Nossa, também as claro. lojas. O Gugu, ele foi um homem empreendedor, Vendeu né, cara? tudo que podia, cara. Tudo que dava pra colocar o nome dele de produto, dele colocar. Toca do Gugu, enfim. Ele conseguiu vender até o Marcelo Augusto. Marcelo Augusto! Olha, gente, vamos agora falar... O que mais que a gente tinha que falar?
Apple Podcast, Google Podcast, no Pocket Cast também. No YouTube. Deezer, lá no meu canal do YouTube, eu subo todos os programas. Inclusive, agora comecei o programa Café com Curte. Sim, Momento Escobar. Cafezinho com Escobar. Eu bebendo café e lendo notícias de NFL, MLB e NBA. Fazer tudo disso aí para dar um volume maior no YouTube. Gente, então é isso. Avisos feitos. David Chiodini, a gente vai começar as prévias de temporada na próxima semana com a NFC West, divisão essa da qual a gente já falou sobre 49ers, sobre Rams, um pouco sobre Seattle Seahawks nos últimos programas. A gente vai arredondar tudo isso com a prévia da divisão. Falta falar sobre Kyler Murray e sobre os Cardinals, que a gente também já falou bastante na época do draft. Então a gente quer começar com essa primeira divisão porque tem muita coisa fresquinha na cabeça do ouvinte. Aí depois na sequência a gente vai com as outras. E começamos também as prévias em texto lá no profutbol.com.br para a temporada de 2019. Mas antes disso, a gente tem um último assunto que a gente precisa endereçar, porque ano passado o que aconteceu? A gente não falou como deveria de Steelers, a gente não falou como deveria de Cowboys, de 49ers, de times com bastante torcida aqui no Brasil. O público ficou bem chateado com a gente está nessa intertemporada aproveitando para endereçar esses assuntos. E outro time que eu acho que a gente falou menos do que poderia, falou bastante, mas acho que menos do que poderia, foi o New Orleans Saints, e somos culpados e cúmplices no que a gente tem com o New Orleans Saints neste momento. O que é, David Chiodini? É um certo descaso com o New Orleans Saints, acho que é a palavra. Não damos o valor real ao New Orleans Saints. E nos intrigamos por quê? Você tem alguma opinião por quê, Anthony Curti? Porque não é novidade, principalmente, né? Exatamente, porque o Saints vem aquele mesmo problema do Clelin Ferrell no draft. Exatamente. O Ferrell era um bom pass rusher há anos, né, há 2 anos pelo menos na NCAA, jogando bem por Clemson. Então, assim, ele sumiu porque o Brian Burns explodiu na temporada passada, o Jachai Polite explodiu e assim por diante. O Josh Allen. Então, o Ferrell ficou meio de lado. É mais ou menos assim o Saints. E todo ano a gente cria uma expectativa grande em torno de Falcons, em torno de Panthers. Mas principalmente na divisão, né? Até dos Buccaneers a gente tá com expectativa que o Jameis Winston vai ser consertado pelo Bruce Arians. Eu não. Você não tem essa expectativa? Não tenho. Não tenho porque eu não confio nem um pouco na cabeça do Jameis Jameis Winston. Eu acho que é 880. A gente vai falar na divisão, na NFC South sobre os Bucs, mas rapidamente, é 880. Ou o Bruce Arians vai consertar o Jameis Winston, ou na semana 3 você vai ver o Blaine Gabbert de titular. Eu acho que assim... Acho que é o mais provável. Claro, o Jameis Winston ele pode até produzir melhor pelo estilo de ataque do Bruce Arians, mas eu particularmente não confio mais. Eu confio mais no Marcus Mariota, que eu não confio, do que no Jameis Winston. Acho que também por eu ter um pouco de antipatia pessoal por ele. Mas Tem que separar essas coisas, é foda, eu sei. Eu também. Como ser humano, o Jameis Winston tem um histórico terrível. Eu não confio no work ethic dele. Eu acho que na ética profissional. A ética profissional dele não vai fazer ele dar esse próximo passo. Mas Saints, a pauta é Saints. Claro, vamos voltar. Tá vendo como são as coisas? A gente preferiu falar sobre a novidade do que se ater ao assunto do podcast. Acho que esse momento resumiu a situação. Exato. Que foda isso, mas é verdade. E eu quero fazer uma meia-culpa com o Saints. Na temporada passada, eu fui um que desacreditou o Saints na pré-temporada. Tinha problemas com a defesa do Saints, na minha cabeça. Na minha cabeça, os Falcons iam dominar a divisão. O calendário dos Falcons era muito de boa, cara. E os Falcons a gente chegou a ter essa conversa no grupo. Sim, a defesa começou a machucar todo mundo. Quando a gente falar da NFC South, a gente vai falar sobre isso. Mas machucou uma galera lá, e aí a defesa desmontou totalmente. O Vic Beasley não é o pass rusher que as pessoas olham em estatística e falam, olha só, ele liderou a NFL em sacks. Liderou, ele teve 280 sacks em um jogo só. O que ajudou bastante ele ter... e liderou com 15 sacks e meio, né? Foi um ano bem abaixo. Bem atípico, para os pass rushers em estatística naquela temporada. E o Vic Beasley não é o pass rusher que as pessoas acham que ele é, e os Falcons, inclusive, acho que tem que endereçar isso, mas, novamente, Saints. Vamos se ater... Olha, tô falando. Foda, cara, porque não é novidade. Não, é foda. Não, tudo bem, tem que contextualizar, mas a gente já fugiu 2 vezes, só falta falar do Cam Newton agora. É foda isso, porque o Saints, qual que é o problema também? A gente take for granted, a gente acha que já vai voar por causa do Drew Brees, e aí, ao mesmo tempo, não é um time que tá ganhando título todo ano como os Patriots.
E aí a gente meio que deixa de lado, que não é novidade, não tem muita coisa nova para falar, e o jornalismo funciona com base em novidade, né? Notícia nada mais é do que novidade. E aí a gente não fala. E tem uma coisa também dos Saints, é que eles não vão muito no 8 ou 80. Eles podem não estar ganhando títulos, mas raramente eles estão lá embaixo. Vamos pegar, por exemplo, os Packers. A gente tinha ou os Packers lá no topo, ou os Packers do Aaron Rodgers, um time extremamente popular, com campanhas muito abaixo do que poderia produzir. Os Saints foram de novo à final de conferência, entende? Então, por isso, acaba deixando de ser novidade, sabe? Então, por isso, acaba caindo num esquecimento que não é correto, que a gente não pode deixar acontecer. E tudo começa pelo Drew Brees, né? Vamos começar falando sobre ele aqui. O que me foi falado sobre o Kevin Durant, sobre essa questão da lesão do tendão de Aquiles, é que ele sem tendão de Aquiles é melhor chutando a bola do que boa parte da NBA. E o Drew Brees sem um braço é melhor do que, sei lá, uns 20 quarterbacks da NFL. Com certeza. O Drew Brees é um cara que vai pro Hall da Fama, é um cara que já tem uma idade... O Drew Brees tem o quê, 40? Deve estar 40. Com 40 anos... Ele entra a temporada com 40, vou checar aqui, mas vai falando. O Drew Brees com 40 anos é melhor do que 85% dos quarterbacks da NFL. Ele já não tem mais aquele canhão no braço, aquela capacidade de jogar a bola lá no fundo do campo, mas a capacidade do Drew Brees de perceber o jogo, de ser eficiente, de cuidar da bola e de conduzir o seu time é infinitamente superior a muitos quarterbacks da NFL. Isso aí não existe nenhuma dúvida. Drew Brees é capricorniano, David Chiodini. Olha, que importante. Então ele já tem 40 anos, ele fez 40 anos em janeiro. E são poucas interceptações nos últimos 2 anos, né? Somado 2017 e 2018, ele tem 13 interceptações. Ano passado teve 74% de passes completos. O principal alvo dele, o Michael Thomas, que daqui a pouco a gente vai falar. A conexão entre os dois beirava o aproveitamento do Stephen Curry em lance livre ou do Mariano Rivera em saves. Eu lembro que eu até cheguei a twittar isso, do aproveitamento do Drew Brees para o Michael Thomas e esses outros contextos dos outros esportes americanos, né? O Stephen Curry no lance livre, o Mariano Rivera, você lembra, né? Essa referência pega. Claro, o Poderoso Chefão. Tocava a musiquinha, era a musiquinha do Metallica, né? Que ele entrava. Não, era Enter Sandman, isso. Claro que eu lembro. Campeão. Mariano Rivera, as referências de basquete e beisebol do Davis são de 10 anos atrás. Eu parei por ali, mais ou menos, e não teve como eu falei. E assim, cara, ele teve 74% de passes completos, curte, tá? 74% de passes completos. Com o Michael Thomas e a Rapa, né? Isso. E assim, foi o maior número da carreira dele, com 39 anos. Capricorniano, já completou 40, mas na temporada passada tinha 39. E ele teve o maior rating. Claro, o rating não é tudo isso e tal, mas é um índice que mede. O maior rating da carreira dele foi na temporada passada, entende? Então, assim, a gente muitas vezes tende a dizer, mas o Drew Brees, ele já não tá mais no auge, mas ele continua produzindo em alto nível. Tá? Isso que precisa ter. Porém, a reta final da temporada dele foi complicada. Aí tem duas leituras em relação a isso. Uma que ele tomou uma pancada no jogo contra os Falcons no Thanksgiving, semana 13, e dali pra frente ele não produziu igual. Outra que aí ele sentiu a idade, porque ele não esteve no Injury Report, e é óbvio que se ele tivesse machucado, os Saints não iam colocar ele no Injury Report, a menos que ele não fosse jogar. Só se o braço dele estivesse caindo. Só se o braço do Drew Brees estivesse caindo, os Saints iam dar a deixa pro adversário que ele não tá 100%. É óbvio que os Saints não fariam isso, eles não são burros. Né? A mesma coisa que fala assim, então, a gente tá nessa guerra aqui contra o inimigo, a gente vai falar que a nossa fortificação a noroeste não tá legal. Né? E o teu principal comandante tá baleado, tá As pessoas são muito ingênuas, cara. Eu falei isso aí, e aí teve muita gente que contestou, mas ele não teve no Injury Report. É impressionante como as pessoas, às vezes, são ingênuas hoje em dia. Eu não tô falando todo mundo, mas tem muita gente que é ingênua e só acredita em informação oficial, como se veículos oficiais não mentissem. E na NFL o que mais tem é mentira no Injury Report. Os Patriots por anos colocaram o Tom Brady no Injury Report e ele não estava machucado. Não. E isso que eu ia dizer, tem muito jogador que está no Injury Report para não treinar ou simplesmente, o cara tomou um mijão lá do treinador, tá suspenso, aprontou alguma coisa e o time não quer que vaze nada para fora. Bota lá no Injury Report, deixa lá e tá tudo certo. Então, gente, menos informação oficial, vamos atrás das fontes
que realmente nem fonte, vivem. às vezes, é a própria lógica e começar a pensar nas situações. Mas eu acredito nisso. Acho que o Drew Brees tomou essa pancada contra os Falcons no Thanksgiving. Isso aí meio que foi discutido em alguns Reddits, alguns fóruns. E nunca foi um negócio oficial do Saints. É óbvio que também não seria. E dali pra frente ele não foi o mesmo quarterback. Pode ser só correlação, pode ser causa e efeito. Mas na reta final da temporada ele não foi o mesmo quarterback. E antes de a gente acender o alarme em relação ao Drew Brees, a gente tem que esperar pelo menos uns 6 jogos nessa temporada, né? Pelo menos. Ah, com certeza. Mas, Curte, só da questão da pancada, eu também acredito que foi a pancada. Eu andei vendo os tapes novamente para esse podcast. Passa em profundidade, ele deu uma queda. Isso, e na semana 15, se não me engano, não lembro se era na 14 ou na 15, você vê ele, depois de uns 3 passes, ele colocando a mão no ombro. Uma atitude, assim, totalmente suspeita, sabe? E contra os Panthers ele não jogou a semana 17, né? Não, a 17 não. Ele ficou fora, então, foi claramente poupado na semana 17. Então, assim, eu acho que não tem a ver com a idade, tá? Eu acho que tem muito a ver com a pancada que ele tomou, o que é um tremendo azar, porque ele foi muito bem protegido na temporada passada, mas nas aí, 2 últimas temporadas. Não, eu tenho que interferir agora. Vou ter que interferir. É crocante porque vende mais ou vende mais porque é crocante? Eu acho que é crocante porque vende mais. Ou seja, o Drew Brees é bem protegido ou ele se livra da bola rápido e aí ele não toma sec e dá a impressão que ele é melhor protegido do que ele realmente é? Não, ele é bem protegido. Ele é bem protegido. É uma linha no pass protection, na proteção ao passe muito boa. Ok, concordo. Eu só queria deixar esse benefício da dúvida. Concordo. Inclusive a troca do Jimmy Graham pelo Max Unger foi uma das trocas mais subestimadas da NFL em termos de efeito que isso deu para os times, porque a expectativa era que o Jimmy Graham destruísse em Seattle, isso não aconteceu. Não. E a expectativa era que o Seahawks não sentisse falta do Max Unger, e sentiu muita falta. Só ver as linhas ofensivas lá no Seahawks nos últimos anos. Não ano passado, já melhorou, tá, gente? Vamos quebrar esse estigma também, que a linha ofensiva do Seattle Seahawks não é o mesmo cocô em chamas Detroit do Robocop que era antes. Vamos quebrar esse estigma, não é mais isso. Que referência. É a Detroit do Robocop. E o Max Unger foi uma peça essencial nessa linha ofensiva de New Orleans, e agora ele aposentou. Mas os Saints fizeram uma boa escolha no draft para repô-lo, né? Sim, o Eric McCoy, center de Texas A&M, um jogador que eu gostava bastante, e já deve chegar para ser titular, tá? Foi uma barganha na segunda rodada. Foi, segunda rodada. Um jogador aí que eu achei que fosse sair um pouco mais alto. Eu achava que ele fosse sair no final da primeira. Até por ter alguns times precisando de miolos de linha ofensiva, Texans, Falcons. E outros jogadores vieram antes, né? Então, assim, um jogador que já chega para jogar, um jogador com uma capacidade de leitura de jogo muito boa, era uma característica que ele tinha, e isso é importantíssimo para um center na NFL, tá? Então, o Drew Brees tem uma linha muito boa à sua disposição, tem lá o Teron Armstead, que é um baita left tackle, foi o QB menos sacado nas 2 últimas temporadas. Isso para um quarterback da idade dele é fundamental, né, Curti? Então, eu digo assim, que foi azar, porque ele tomar uma pancada e se machucar, sendo o QB menos sacado nas 2 últimas temporadas, é um certo azar. Claro que não vai acontecer. O Derek Carr quebrou a perna sendo o quarterback menos sacado naquela temporada. Menos sacado, é verdade. Os Raiders tinham a linha que era menos cedia sacks naquela temporada. Mas também, Curte, a gente tem que lembrar que o Drew Brees, ele também é um cara que ele ajuda a linha também. Né? Sim, é o release mais rápido da NFL. E é lindo, né? Sejamos honestos, é lindo o release do... Cara, eu vou te dizer que com a minha experiência vendo jogos antigos, tal, eu não vivi a época, mas já vi fala palavrão, foda-se. A caralhada de jogo antigo. Eu acho que só o Dan Marino tinha uma soltura de bola, um release mais rápido que o Drew Brees. E assim, o Drew Brees, ele moldou isso, sabe? Porque o Drew Brees, você pega um jogo dele lá em Purdue, lá no college, ele não era assim. Lento, né? E ele é um cara que ele não é alto, ele teve que moldar isso. Ele tem 1,83 pros padrões da NFL, isso não é um quarterback alto. Não. Né? E ele veio numa época mesmo que era absurdo um quarterback de 1,83, era baixinho. Entende? Hoje a gente aceita um pouco melhor. Mas na época o Drew Brees era um Graças a ele, né? Graças a ele é o Russell Wilson. O Russell Wilson foram, assim, caras que abriram quebraram o paradigma, sim. Porque antes, essa masturbação que o John Elway faz, que o quarterback tem que ter pelo menos 1,95 m, a NFL inteira pensava assim. Precisava falar no cidadão. Não, desculpa. Não, você pode falar do Trubisky pra não, eu não sou. Tá parecendo aquelas pessoas hating assim.
o quarterback tal não é tão bom. Ah, mas o do seu time também não é. Sabe? Fica... Pô, cara. Mas isso sempre acontece, cara. Tipo, se eu critico qualquer quarterback da NFL, o maluco vem, mas o Trubisky é um cocô, aí o Trubisky é ruim. Aí eu viro falar, mas é aí. Que eu acho que o Trubisky é o quê? O melhor quarterback da NFL? Eu não sou você, cidadão. E porque ele eu não posso falar de nenhum outro agora. Então tá, né? Dá licença. Mas voltando ao Drew Brees, ele é o segundo quarterback, o segundo melhor quarterback na liga na temporada passada. Queimando blitz, né? Queimando blitz foi o primeiro. Foi o primeiro. Segundo melhor com o pocket limpo, oitavo melhor sob pressão e o melhor queimando blitz. Ele tem o dobro de touchdowns que a média da NFL em situações de blitz e ele completa 80%. Ele é muito... Isso é pura leitura, soltura de bola e sangue frio. Você vai lembrar, o Felipe Vieira, que trabalha no Pro Football com a gente, ele, não na temporada passada, na retrasada, na semana 17, ele ficou enfurecido porque os Panthers mandavam blitz lembro! hora. Eu lembro desse jogo. Hora pra cima do Drew Brees e ele queimou a blitz do Saints o jogo inteiro. O Ken Newton teve um jogo maravilhoso naquele dia e eles perderam porque o Steve Wilkes mandou blitz o tempo todo em cima do Drew Brees e ele queimou uma atrás da outra e aí eles ganharam o jogo. E aí o que o Arizona Cardinals fez? Contratou o Steve Wilkes. Contratou o Steve Wilkes pra ser head coach. Pra ser head coach. Olha, se você quer ser... Você que quer ser head coach na NFL... Aqui agora não mais, mas um tempo atrás bastava ser coordenador defensivo numa equipe que não tinha a melhor defesa da NFL, mas uma equipe que passava a impressão que era uma defesa muito pica. Agressiva. Porque é agressiva, porque a defesa dos Panthers nunca foi top 5 nesse tempo do Steve Wilkes. Na época do McDermott era melhor. Era bem melhor. Mas na época do Wilkes, não. O McDermott sempre foi um coordenador muito consciente, assim, acho até subestimado, pra falar a verdade. Sim, como técnico como todo ele é subestimado. Eu falei no vídeo de hoje, o Steve Wilkes, na minha concepção, deveria mandar uma porcentagem do salário dele para o Luke Kuechly. Ah, com certeza. O que o Luke Kuechly fez naquelas temporadas... Porque permitia, o Wilkes podia meter o louco... Aí, ó, falamos de Panthers, tá vendo? Já falamos dos outros 3 times da divisão. Volta. Mas, voltando ao Drew Brees nessa situação de ele ser um ótimo cara queimando o blitz, o que acontece? A defesa é um efeito dominó contra a defesa adversária. Ela começa a se tornar reativa. E aí você já sabe, né? A partir do momento que a defesa como um todo no futebol americano é uma unidade reativa. Ela tem que ser reativa e um espelho do ataque, porque ela tem que anular o ataque. A função da defesa é destruir, e do ataque é de construir. E por isso que você vê muito mais coordenadores defensivos mais velhos. Né? Você pode pegar o Wade Phillips, o Pete Carroll, que é uma mente defensiva, que a gente não citou, inclusive, no podcast que eu estava mencionando do Jared Goff. O Pete Carroll é uma grande mente defensiva. Toda essa galera aí, o Belichick, pode ver que é mais velha. E é difícil você aparecer um Kyle Shanahan ou um Sean McVay da defesa. Já parou pra pensar nisso? Não tem. Porque o cara tem que ser experiente, o cara tem que ter visto muita coisa para se preparar, porque a defesa é reativa, a defesa não é ativa. Dificilmente, a menos que você tenha uma unidade como o do Chicago Bears, por exemplo, dificilmente você pode dar o tom, você pode construir o seu plano de jogo, você tem que destruir o do adversário. Então é foda, você tem que ter muita coisa na cabeça. Mas contra o Drew Brees, mesmo uma defesa do Wade Phillips ou do Vic Fangio, ela acaba se tornando, quando eu digo reativa, no sentido de talvez mais receosa. Tá? Ficar perdida. Você não pode construir o seu plano tão simplesmente, porque ele consegue desconstruir o seu plano muito rápido, por ser um quarterback com leituras muito boas, com essa capacidade de queimar blitz, de queimar a pressão, né? E aí o que acontece? Você abre mais espaço para quem? Para o jogo corrido. Porque na NFL a gente primeiro passa, depois corre. Certo? Por favor, repete isso aí, vai. Na NFL, primeiro a gente passa, depois a gente corre. Não tem que correr para abrir o passe? Não, é o contrário. Nós não estamos em 92, 93, nós estamos em 2019. É mesmo, né? A gente está em 2019. Eu achei que a gente tinha que correr para passar a bola, mas tudo bem. Não, e o play action também não depende do jogo corrido. Não, sério? Sério? Eu achava que tinha que correr bem para fazer play action, não precisa então? Não precisa. Olha só, hein, gente, vivendo e aprendendo. Eu tô sem irônico, porque, cara, tem muito tempo que eu falo isso e as pessoas me chamam de louco.
Mas é provado por A mais B que você não precisa correr bem para fazer o play action. Basta você correr para fazer o play action muitas vezes. Exatamente. A defesa mais a quantidade de corridas do que a qualidade. Sim. Pode até ser que a melhor corrida faça a defesa ficar ainda mais reativa contra o jogo terrestre e o play action melhore ainda mais. Mas para ser um bom play action, você não precisa necessariamente ter 6 jardas por tentativa. Ó, a questão é o seguinte, você precisa, para correr bem, você precisa diminuir o número de pessoas no box. Para diminuir o número de pessoas no box, só passando bem. Então você precisa primeiro passar, depois correr. 2019 é assim, gente. E se você tem a expectativa que o Saquon Barkley vai ter 2.000 jardas de scrimmage nessa temporada, olha, eu teria meus passos atrás, viu? Porque o box contra o New York Giants com o Eli Manning de quarterback titular em 2019 vai ser box de 7 jogadores e meio. Eu já chuto que vai ser box de 7.9, digamos assim. O safety fica com o pé ali já, né? Em todas as situações. Só contextualizando, o box é a linha defensiva mais os linebackers, né? Box em inglês, caixa. É aquela caixa, é um quadrilátero, é um retângulo imediatamente à frente da linha ofensiva. Quanto mais jogadores no box, teoricamente, mais voltada, mais enviesada na contenção terrestre uma defesa está. Quanto menos jogadores no box, por tabela, provavelmente mais defensive backs que estão espelhando o jogo aéreo, seja em marcação em zona, seja em marcação homem a homem ou misto das duas, né? Aliás, outra coisa que precisa falar, né? Que o Madden ensinou as pessoas que tem ou a marcação é só em zona, ou ela é só homem a homem, que não tem híbrido. E tem muita cobertura híbrida na NFL. Tá? Claro, você vai ver college football, você vai ver aqui no Brasil, não vai conseguir ver mesmo, mas na NFL você vê muito híbrido. Isso aí a Electronic Arts precisa colocar urgentemente no Madden, porque é frustrante isso. Com um corner, por exemplo, de elite, você tem um corner de elite, vamos lá, mete ele no homem a homem, o Marshall Lattimore. Isso. Não, vamos lá, Saints, vamos focar no Saints. Marshall Lattimore. Bota ele lá, mano a mano, marcando, sei lá, o Julio Jones, e aí no outro lado você coloca cobertura em zona, o resto em zona. Sim, e no fundo do campo às vezes em zona também, enfim. Então, tem mas é isso. E é necessário, porque se for marcação em zona, o quarterback olhou para um lado, viu o cara em zona, e se do outro lado em toda jogada for marcação em zona, tá bom, vou meter umas slants aqui, faço antecipação do passe entre as janelas de marcação em zona da defesa e vai ter 98% de passe completo. Aí seria muito fácil, né? Fora que tem as coberturas, os quarters, né? A match quarters e a hip lease, que são o quê? Coberturas de zona, que começam como zona, e a partir do momento que o jogador passa pela zona do jogador, isso eu estou explicando de maneira bem sucinta, tá? Que o jogador passa pela zona e ele acaba se tornando uma cobertura homem a homem, tá? A grosso modo é isso. Então tem regras para que o jogador precisa analisar na hora para saber. Vou fazer uma analogia boa para explicar a hip lease. Lembra do game show Roleta Russa com o Milton Neves? Louco, claro. Olha lá. Ganhava cooler da boca. Sapatos Rafarilo. Tinha aquela roleta que era uma luzinha. Imaginem que o wide receiver é a luzinha. Se ele parar na zona onde está o defensor, aquele defensor vai começar a acompanhar como é homem a homem. Exatamente. Se ele parar, não. Se ele passar por ali, ele gruda, ele é tomado pelo defensor em questão naquele setor respectivo do campo e vira homem a homem. E é um dos segredos da defesa de Alabama nos últimos anos, né? O Nick Saban. Foi quem aperfeiçoou esse sistema, né? Michigan State fazia bastante também. Mas ele o Bill Belichick, por sinal, que são os primeiros assim, a usar em grande quantidade essa defesa. Bom, mas aí voltando ao Saints, Curti, com isso o Drew Brees abre espaço para o jogo corrido, eles conseguem correr mais de 4 jardas por tentativa. Mas, novamente, crocante ou vende mais? Alvin Kamara, que é pica, ou ele é ajudado? Ele é ajudado. Ele é ajudado aí pela linha ofensiva e pelo Drew Brees. Ele é bom jogador, claro, não estou discutindo a qualidade dele, mas ele é ajudado. Eu duvido que ele correria isso em outro time. Tá? Duvido que ele teria essa média. Eu também acho que não. Não teria. Todo respeito ao Alvin Kamara, mas eu acho que não. Então, assim, abre esse espaço para o jogo corrido. Até porque ele é um corredor de espaço, né, Davis? Exatamente, ele é um cara que ele não é um cara do contato que vai ganhar depois do primeiro contato ali na linha de scrimmage. Entende? Ele precisa ter o espaço para embalar e ganhar. Entende? Então, ele é muito ajudado pelo Drew Brees e pela linha ofensiva. E aí, Curti, sabe aquele maravilhoso play action que a gente fala? Drew Brees tem 75% de passes completos no play action. É um maestro. Sabe por que eu digo que ele é um maestro?
porque o play action, ele é um movimento um pouco mais complexo, a mecânica, né? Você tem que fingir que tá entregando a bola pro running back. E mostrar as costas pra defesa, que é foda pra um quarterback não ficar olhando pra defesa. Exatamente. E ainda assim o Drew Brees consegue ter um release muito rápido, sabe? Consegue fazer toda essa movimentação e soltar a bola muito rápido. Então, para mim... Claro que não em todo play action, né? No rollout, o quarterback mostra as costas pra defesa. No outro play action em shotgun, por exemplo, não necessariamente vai mostrar. Mas, a grosso modo, é um movimento mais complexo, né? Você tem que fingir a corrida, a defesa tem que acreditar que vai correr, e aí você tira a bola e faz. E mesmo assim, ele consegue soltar a bola muito rápido. Então, ele é o quarterback com um dos quarterbacks com maior índice de acerto no play action. Então, Também porque o Drew Brees é capricorniano, né? Tem isso tudo, claro. É importante essa informação. É vital, né? O cara de Capricórnio sempre tem um play action melhor. Então, assim, tudo isso colabora demais pro Drew Brees ter essa produtividade. Um grande quarterback, talvez até um pouco subestimado, né? Eu raramente vejo o Drew Brees em lista de top 5 quarterbacks da história, mas na minha ele tá. Não sei. Eu não sei se ele tá na minha top 5, que eu tenho... Eu faço meu top 5 agora, rapidão. Vai lá. Ixi, vai ter xingamento pra caralho. Primeiro Tom Brady, segundo Peyton Manning, terceiro Joe Montana, quarto Drew Brees, quinto Johnny Unitas. Na minha é primeiro Tom Brady, segundo Joe Montana, terceiro Peyton Manning, quarto John Elway, quinto Aaron Rodgers. Isso dá um bom podcast, hein? Dá um bom podcast. Mas isso é pauta para mais para frente. Mas e sim, tem clubismo incluído no número 4, sim, e eu assumo. Mas é isso, então o Drew Brees é muito subestimado. Com isso tudo, Curti, qual é o maior problema do Drew Brees hoje, que a gente falou no começo do podcast? Os quitandeiros que ele tem para passar a bola, além do Michael Thomas. E aonde, em que zona do campo? No meio do campo. Não, em profundidade. Lembra que a gente falou? Em profundidade no meio do campo. Se bem que o Michael Thomas é um bom executador de rotas, né? Então acho que meio do campo nem tanto. Que eu tava pensando em tight end também. Sim, que é o problema do time. Mas aí, com esse sistema, ele ganha muitas jardas rapidamente e não precisa arriscar tanto em profundidade, já que ele não tem mais aquele braço, né? E aí vai só de boa. Mas a expectativa era que não fosse assim, né? Mas... Por que isso? Isso é o sistema... Deixa eu abrir aqui o... Calma, não. Desculpa. Eu vou explicar o porquê. Os Saints investiram em questão de profundidade no draft quanto ao Tre'Quan Smith, né? Tem o Era pra ser ele esse cara. Mas assim, wide receiver sempre é uma posição que demora um pouco mais para o jogador se desenvolver na NFL. Tem a questão de aprender as rotas. No college os sistemas são muito, muito mais simples. O cara às vezes corre 4, 5 rotas, entende? Eu acho que o Tre'Quan Smith ele não teve uma temporada ruim. Ele tá na curva normal, tá? E ele pode ser que ele se torne esse... Mas ele tem que aparecer neste ano. O Cameron Meredith foi uma frustração, você acha? Eu achei que sim, cara. Eu esperava um pouco mais dele. Tá? Tanto de lesão, claro, mas... Mas apareceu pouco. O segundo recebedor do time, pra falar a verdade, é o Ted Ginn Jr. É o Ted Ginn e o Austin Carr, né? Então é muito pouco, né? O Austin Carr no slot. Tem um calor aqui que eu até tenho minhas expectativas com ele, que é o Little Jordan Humphrey. Eu acho ele mais um cara importante na red zone. Sim, por conta da red zone. Puxando o que eu vou falar agora, então não se surpreendam se o Humphrey tiver bons números na red zone. Porque o corpo de tight ends do Saints é fraco, né? Neste momento, o Jared Cook é o tight end titular. 800 anos. Então, e isso preocupa, né? Ele tem 32 anos, então não é como se ele tivesse tido temporadas fabulosas em Oakland. Deixa eu pegar as estatísticas dele aqui. Claro que em Oakland era tudo uma desgraça né, na temporada passada, então... Tinha 12 tight ends no campo. Pois é, ainda tinha essa tara que o John Gruden tem, e fala assim, colocar um pacote aqui cheio de tight end. O Jared Cook, o grande momento do Jared Cook é aquela recepção nos playoffs do Aaron Rodgers, né, contra o Dallas Cowboys. É o grande momento da carreira dele. Sensacional. 2017 e 2018, vou separar aqui as estatísticas dos 2 anos juntas, ele teve 8 touchdowns em 2 anos e jardas por recepção 13. É muito pouco. É pouco. Para a expectativa que tinha aí pro uso exacerbado de tight ends pelo John Gruden, a expectativa que era que mais, né? Inclusive, em 2017 ele teve só 2 touchdowns, ano passado isso aumentou até pelo uso do nosso querido John Gruden, que ama um tight end, vê um tight end na frente e não consegue
não colocar ele para jogar. Curte. Só que jardas por jogo aumentou, né? 56 jardas por jogo recebidas. Para um tight end é bastante coisa. Mas eu teria expectativas menores em relação ao Jared Cook. Ele pode ser um alvo bom na red zone, mas no resto do campo não, tem minhas ressalvas. O grupo de tight ends é fraco, para falar a verdade. Não tem muito o que falar, essa é a realidade. Mas sabe que tem um calouro aí que não foi draftado, que pode acabar aparecendo com essa arma vertical, que era um cara muito veloz, que não tinha boas rotas, mas é um cara grande e veloz, que é o Emmanuel Butler, que veio, acho que, de North Arizona. É um cara que... Northern Arizona. Northern, desculpa. Isso. Que é um cara muito veloz, tá? E que pode aparecer na red zone, em profundidade, sendo essa arma para o Drew Brees. Mas a verdade é que o sistema facilita com que esses jogadores produzam sem serem playmakers. Michael Thomas é elite, Alvin Kamara é um excelente running back, e aí o Drew Brees consegue fazer todos esses outros caras de menor escala produzir, porque o sistema faz isso por ele. É um sistema que troca, né? Em vez de você ter esses jogadores nas posições que a gente chama de skill, né? Que é wide receiver, tight end, running backs. Isso. Como de elite, você coloca esses caras na linha ofensiva. Se você pegar a linha ofensiva dos Saints, esses jogadores, a maioria dos jogadores seria titular em todos os times da NFL, né? Dificilmente eles perderiam posição. Então, assim, você prefere o quê? Proteger bem o Drew Brees, que ele vai fazer o resto do time jogar, em vez de gastar esse dinheiro em outros lugares. Muito bueno. Eu tô procurando aqui se tem em algum lugar o tempo de 40 jardas do Emmanuel Butler, porque ele não teve no Combine, né? Não, eu acho que ele não teve no Combine, eu acho que só Pro Day dele, cara. Mas eu lembro que ele não foi muito bem no Pro Day dele, mas ele em campo mostrava, assim, uma velocidade Pro Day. Vamos ver se eu acho. Vê se acha aí que eu tô procurando aqui. O Atlanta Falcons renovou com o Deion Jones, algo que eu falei no vídeo de hoje, lá no YouTube. Eventualmente, quando chegar o podcast NFC South, a gente vai falar sobre isso. O Deion Jones é o protótipo do linebacker moderno, né? Então, é um jogador que a gente precisa mencionar por conta disso. Eu tô caçando aqui, mas aqui... não tem tempo oficial, né? Não tem, né? Não. Não tem. Também não acho, não tem. Mas eu lembro que ele era... o não oficial é 4.48, não é nada absurdo, assim, de bom, mas ele em campo demonstrava uma velocidade vertical muito boa. E tem isso, né? Velocidade de tape e velocidade de drill. Exatamente. Mas, bom, já falamos bastante sobre o ataque. Para arredondar, esse ataque tem poder para ser top 5 na NFL. Qual é a sua expectativa em relação a ele? Você acha que o Drew Brees é para a gente se preocupar por conta dessa reta final que ele teve em 2018? Ele tem 40 anos agora. E aí, qual que é a expectativa sua para essa questão? E uma projeção nesse sentido. Vou traçar um paralelo do que é o Drew Brees e esse ataque do Saints. O Peyton Manning com um bando de Zé das Couve nos tempos de Indianapolis Colts, que ele fazia o cara produzir um caminhão de jardas e touchdown, e depois que o Peyton Manning, ou que ele não jogava mais com o Peyton Manning, que ele ia para outro time, ninguém mais lembrava o nome. E como tem exemplo, hein? Anthony Gonzalez, Pierre Garçon... Jacob Temme, um monte de gente. Então é isso que é o ataque do Saints. Eu não tenho preocupação contra o Drew Brees, exceto se ele estiver machucado. Se ele estiver machucado, aí então pode ser um problema. Ele saudável tem potencial para brigar pelo MVP, como foi na temporada 2018. Fácil. E assim, o Saints tem potencial para ir para Super Bowl de novo, com ele saudável, com ele levando o time de novo, entende? Então, para mim, eu não tenho preocupação contra o Drew Brees. Eu acho que é um dos, no mínimo, top 10 da NFL o ataque do Saints, por conta dessa linha ofensiva do Drew Brees, do Michael Thomas e do Alvin Kamara. E, para mim, pode chegar top 5, sim. E para terminar, antes de mais nada, a gente não falou da defesa do Saints também, porque vocês viram que só o ataque levou 40 minutos. Se a gente falasse da defesa também, que merece ser endereçada, antes que alguém venha falar que a gente não conhece a defesa do time, é porque não vai dar tempo, e a gente tem um tempo restrito para fazer o podcast, as pessoas não vão ouvir um negócio de 1h30. Eu vejo que não tem nem como produzir 1h30 de programa. Mas, para fechar, entrando na temporada 2019, sem considerar a carreira do jogador ou os highlights, Michael Thomas ou Odell Beckham Jr.? Michael Thomas hoje. Michael Thomas. Acho que isso diz tudo, né? Mais consistente, produziu mais. Claro, aí você vai dizer, mas o outro jogou com o Eli no final. Cara, estamos falando da carreira do Michael Thomas Odell. O Michael Thomas ficou em campo quase o tempo todo, produziu mais, foi mais decisivo para mim que o Odell Beckham Jr. Acho o Odell no teto
tem potencial para ter uma carreira melhor. Mas hoje, Michael Thomas. Eu até comparei os dois porque os dois têm como virtude a execução de rotas, né? Uhum. Ah, sensacional os dois, né? Eu acho Isso que até o desconta Odell... um pouco da questão do Odell, porque a maior parte dos passes do Eli Manning eram rotas curtas e o Odell conseguia produzir justamente nisso. Ele não sofreu tanto assim, porque embora tenha a velocidade para ser um recebedor de fundo, ele consegue produzir bem no curto. Então, nesse sentido, é uma comparação boa por conta da execução de rotas. Davis. Acho só rapidinho sobre o Odell, Curti. Acho que a saída dele para os Browns vai revitalizar a carreira dele. Foi a melhor coisa que aconteceu na carreira dele. Também acho. Eu tô com umas expectativas muito boas em relação ao Odell, até por ele estar num ambiente melhor, um ambiente de um time que pode ganhar, e tem gente que precisa disso, né? E vai voltar a jogar com o Jarvis Landry, que é o melhor amigo dele do college, etc, etc. Claro que você sabe que eu sempre faço uma ressalva em relação a isso, né? Quando alguém vem com essa história de que vai jogar com o melhor amigo, eu sempre lembro de Derek Jeter e Alex Rodrigues. Essa referência você pega. É verdade. Era uma manchete por semana nos Yankees. Nossa, era uma briga toda semana. Eles eram melhores amigos e, tipo, o caldo engrossou forte em Nova York. Edmundo. Então não dá pra garantir 100% que o negócio vai andar, mas existem pelo menos boas expectativas. Dave, seguinte... você que ouviu esse podcast no site, no YouTube, lembrando sempre, a gente está no Spotify, no Pocket Cast, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcasts, enfim, qualquer aplicativo de podcast, basta se inscrever. E você que usa o iTunes, que é o que tem ranking de podcasts, não deixa de deixar sua avaliação lá, coloca sua avaliação do nosso podcast 5 estrelas, por favor, tá bom? E porque é um podcast 5 estrelas, né? Mais um episódio de altíssima qualidade deles, muito bom. Eu fico feliz. Acho que a gente está progredindo cada dia mais. Isso também a gente sente no retorno dos nossos ouvintes, que fazem cada vez perguntas e colocações mais legais, cara, que fazem a gente ter vontade de estar sempre no topo, porque o nosso público é muito, muito bom nisso, cara, de nos motivar. Então, obrigado para você que nos ouve. Muito bom. Então, esse foi o episódio sobre o New Orleans Saints, mais um time que eu acredito que a gente precisava ter endereçado, porque não pode passar como um time que não é favorito para a temporada 2019, porque para mim, inclusive, é o favorito na Conferência Nacional. Os Saints precisam ser olhados como favoritos, não é porque estão fazendo isso todo ano, não é porque o Drew Brees está voando todo ano, ou porque não chegou no Super Bowl, porque era para ter chegado no Super Bowl na temporada passada. Né? Era para ter chegado, e novamente eu vou bater nessa tecla, esporte é narrativa, infelizmente, se os Saints tivessem jogado o Super Bowl contra os Patriots, mesmo que tivessem perdido, a gente estaria falando muito mais do New Orleans Saints nessa época do ano. Então, para corrigir essa questão, a gente fez questão de fazer um podcast inteiro dedicado só ao ataque do New Orleans Saints. Davis, últimos comentários aí dessa paçoca? Posso fazer um adendo com uma coisa que acabou de acontecer na NFL? O Deion Jones? Deion Jones, acabou de renovar, né? Tá, pode falar rapidinho, 3 minutos no máximo, por favor. Deion Jones renovou com a Atlanta Falcons, agora 4 anos, 57 milhões, não vi ainda o barato, dinheiro. Hein? Não vi o dinheiro garantido, mas é barato. Barato. Talvez o melhor linebacker da liga em cobertura de passe, né? O cara, não que seja ruim contra o jogo corrido, mas sua principal característica é cobertura de passe. Acho que... o Luke Kuechly e o Bobby Wagner são linebackers melhores, mas no passe, se você isolar só a questão do passe, é a mesma coisa, você pega o melhor quarterback da NFL passando em movimento. É o Aaron Rodgers, fim de papo, não tem discussão. O Deion Jones em cobertura de passe, pra mim, ele é o melhor linebacker da liga, assim, por pouco, um pouquinho melhor que o Luke Kuechly. Pra mim, essa ordem é Deion Jones, Luke Kuechly e Bobby Wagner, e antes que tenha Chororô, é só em relação ao passe, tá? De resto, é Bobby Wagner e Luke Kuechly com certeza absoluta. Então, os Falcons conseguindo essa semana, para mim, 2 bons contratos. Deion Jones hoje e no começo da semana, o Grady Jarrett, o jogador de interior de linha defensiva, também que estava na franchise tag. Contrato razoável, dentro da normalidade, para um jogador de elite da posição, que é o que ele é. Então, bons movimentos dos Falcons. E só frisando, Drew Lock está em holdout no Denver Broncos, não se apresentou para o training camp, começou hoje, 17/7, quando estamos gravando, porque quer um dinheiro premium. Olha, esse é o problema quando você mostra pra pessoa que ela é o seu número. O John Elway sempre bateu nessa tecla aí que ele gosta de quarterback alto, aí o Drew Lock tá pisando em cima, cara. Mas deixou montar. No amor é assim também, David Chiodini. É verdade. Mas eu gostei da atitude do John Elway. Ele falou, ele não vai ganhar 1 centavo a mais que o Dalton Risner, que foi escolhido uma posição antes que ele. Ele deixou claro isso. Não, pelo amor de Deus, então... mudem o CBA, então. É assim que funciona agora. Os acordos são tabelados em função de onde o cara é escolhido.
Pelo amor de Deus. Então, assim, deixou bem claro, e esse impasse pode ser que demore aí alguns dias para se resolver, e a gente sabe que para um calouro na posição de quarterback perder os primeiros dias do training camp não é uma coisa nem um pouco agradável. Então, os training camp já estão começando. O quarterback reserva e o terceiro quarterback, o quarto do training camp, ele já tem menos repetições que o titular. O titular é o Joe Flacco. Exatamente. Aí o cara ainda vai fazer greve. E assim, e as pessoas falam, é o agente dele. Meu amigo, você é o jogador, chega pro teu agente e fala, cara, eu preciso jogar, o dinheiro não é pouco e eu vou assinar. Se você não quiser, eu vou te demitir. Entendeu? Então, cara, isso vai fazer falta depois. Vai fazer falta. Merda. E assim, ele é uma escolha de segunda rodada, vamos lembrar disso. Tudo bem, eu sei que Denver não vai se livrar dele assim, mas também não é o gás da coca toda, foi escolha lá na 42, meu amigo. Baixa a bolinha e vai treinar. Não é. As últimas notícias que a gente teve de holdout assim foi o Raquan Smith no ano passado, que foi uma escolha top 10, e o Joey Bosa, que também foi escolha top 10. As greves de calor são cada vez mais incomuns, né? Por conta dos contratos serem tabelados de acordo onde você é escolhido no draft, no qual momento. E o Drew Lock escolheu 42. Dane-se se você é quarterback ou não. Não importa. Vai treinar, meu amigo. Arruma esse trabalho de perna aí, pega uma máquina do tempo, volta pro Missouri, arruma o trabalho de perna, quem sabe você escolher da primeira rodada, seu salário vai ser maior. Vai ser maior e você não vai ficar de frescura. Ai. Enfim, gente, então é isso, fizemos todo o trabalho que podíamos. Meu povo, seguinte, recebi hoje a amostra da gráfica, já tá para rodar, ainda estamos em pré-venda, mas já tá para rodar o guia definitivo de Fantasy Football, escrito por mim e por Eduardo Miceli. Vou fazer uns stories aqui com ele, e ainda tá na pré-venda com frete grátis, né, neste mês de julho, tá? A pré-venda vai até o final de julho, então não deixe de comprar para já receber o quanto antes e se preparar para os drafts de suas ligas. Certo, Davis? Certíssimo. Comprem, vocês não vão se arrepender. shop.profutbol.com.br, lá tem as camisetas que eu uso também nos vídeos e um monte de coisa bacana. E o livro tá lá então, tá bom? Acaba o podcast e vai lá comprar o livro. shop.profutbol.com.br ou bit.ly/livro fantasy. Ou dá um Google lá, guia definitivo de Fantasy Football, Antônio Curti, Eduardo Miceli, que vai aparecer o link, tá bom? shop.profutbol.com.br. Davis, um beijo carinhoso pra você. A gente volta semana que vem com um podcast assinante, 2 podcasts assinantes, inclusive, porque essa semana o Dudu e eu, a gente não conseguiu marcar um horário bom para fazer, então a gente fez 2 semana passada para compensar a semana que a gente não fez, a gente faz 2 semana que vem, eu e Davis, para compensar que a gente não fez também, tá bom? Fiquem tranquilos, você que é assinante do nosso site, inclusive para compensar, tem muito texto exclusivo de nossos assinantes lá no ProFootball. Assine nosso site em profutbol.com.br/assinar, tá bom? Davis, é isso então, ufa. Valeu, Curti. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado a todos os nossos assinantes. Semana que vem estaremos de volta. E só para terminar, gostaria de pedir desculpas que a gente falou do Jimmy Garoppolo e não soltamos a música verdade. de Lady. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Peço desculpas, foi um lapso meu, mas nas próximas oportunidades que Jimmy Garoppolo for pauta, a vinheta de Lady Lu estará presente aqui nesse programa, certo? Certo. Acho que o povo vai entender que é pré-temporada, mas quando começar a temporada a gente não vai esquecer. É pré-temporada para todo mundo. E um beijo para Eduardo Miceli, olha, está presente aqui. É a cocada, Cantoni, porra! 20 anos de curso. É a cocada. Tchau, querido. Beijo. Valeu.